Vamos orar para a gente começar a aula. Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento que nós vamos ter para aprender de Ti, Senhor, para abrir os nossos corações, nos dar sabedoria e que nós possamos, ó Deus, reter tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para sermos excelentes mães. Em nome de Jesus, amém. Amém. E aí, como foi a semana de vocês? Boa? Conseguiram fazer alguma coisa ali com a criançada? Sim? Não? Quem fez? Olha, eu vi umas fotos, eu vi umas coisas, fiquei muito feliz. Mas não desanime. Essa semana eu fui provada. Eu tenho um temperamento, eu sou melancólica, então eu sou sistemática, eu gosto de tudo na hora, organizado, isso às vezes me atrapalha. E essa semana foi uma loucura, porque eu coloquei os meninos na escola, a primeira vez que eles vão para a escola, então muitas coisas mudaram. Eu percebi que a minha manhã é praticamente para ver lanche, uniforme, que eles têm só um uniforme, eu tenho que lavar do dia. E, meu Deus, como isso me atrapalhou, eu ainda não estava acostumada, sabe? E aí eu não fiz como eu gostaria, mas eu fiz a meditação. Só que eu percebi, imagina cada uma, como que deve estar sendo a Semana das Mães, porque muitas começaram as aulas também, ou muitas continuam com os filhos em casa, enfim. Mas não desanime, porque eu sei que nos 3 primeiros dias eu não é que eu não dei o meu melhor, eu não tinha condições de dar o meu melhor como eu gostaria, mas eu não desanimei. Segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado foi excelente. Eu sei que Deus viu o meu coração, que eu dei o melhor para o meu filho. Se você falhou, ou se essa semana ainda não deu certo, não se preocupe. Não se preocupe porque você você começou, você está instituindo um novo ritmo na sua casa de palavra de Deus, de comunhão, de meditação, para que o seu filho aprenda sobre Deus, para que ele veja que isso é um momento muito importante na sua casa e na sua vida. Ok? Respiraram? Chegaram? Todo mundo está bem? Então, vamos começar. Mas antes, deixa eu me lembrar de alguns avisos. Domingo que vem feriado de carnaval, né? Vai começar o feriado. Então, aqui na igreja nós vamos ter só 2 cultos. Eu acho que já avisaram aqui no das 8 e vão avisar no culto de logo mais. Então, não vai ter CENIB, só os cultos, beleza? Então, se você vier pro CENIB, vai achar que o pessoal foi arrebatado, mas eles estão lá no acampamento. Quem vai pro acampamento? Beleza, as outras... Então, vamos fazer CENIB? Então, vamos marcar. Então, beleza. Eu queria saber se alguém lembra de alguma coisa da aula passada. Vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? Quem souber, levanta a mão. Em Provérbios 31:1, aprendemos que a mãe do rei Lemuel o ensinou com sábias palavras, quando ele ainda era um garoto. De quem é a missão de ensinar nossas crianças desde pequenas? Pode responder assim, não precisa levantar a mão também. Nós, mães, muito bem. Baseado nas instruções de Deuteronômio 6, do 4 ao 7, o que eu preciso para cumprir a missão que Deus me deu nesse período da minha vida? Isso. Bem restrito ao que o texto diz. Ter Deus como o único Senhor e amá-lo de todo o meu coração, de toda a alma e com todas as minhas forças. Para eu decorar essa parte, tem um outro versículo que ele completa com entendimento, que eu me esqueci a referência agora, daí eu fiz a sigla CAFÉ. Agora, peraí. Entendimento, forças, alma e coração. Então, coração... Estão visualizando? Imagina café escrito assim, ó. Tá? Aí C de coração, A de alma, F de forças e E de entendimento. Daí, como não tem nessa versão entendimento, tu fica só CAF. Americanizado, brincadeira, nem é assim que escreve, mas tá. Número 3. Qual foi a mãe da Bíblia que a gente falou na aula passada? Quem falou? Tudo bem. Ana, mãe de quem? Samuel. 4. Quais são os 3 ensinamentos que a gente aprendeu com o exemplo da Ana? É comprido, mas se você lembrar de alguma coisa assim, as 3 coisas que a gente aprendeu com a vida dela. Orar pelos filhos. Nos manter firmes no Senhor e não deixar as pressões. Lembra que ela era pressionada ali com aquela outra esposa? E ensiná-los no caminho do Senhor, sendo sempre exemplo para eles. Certamente Ana, além de orar, ela era um exemplo para Samuel até aquela idade do desmame. E por último, como que nós podemos incluir Deus na rotina diária da nossa criança? Cite algum exemplo.
Não é restrito. Você pode falar o que... Aqueles que ainda tem no próprio tarefzinha lá, né? Na hora do banho, falar. Isso, quando tiver orar em voz alta, quando tiver chovendo, olha, filho, assim como Noé. Não, tá bom, ele não aprendeu Noé ainda. A chuva foi Deus que criou, não perder essas oportunidades da natureza e do dia a dia. Maravilha. Vocês são nota 10, já dá pra passar na prova. Muito bem. Agora, vocês não receberam ainda não. Vocês vão receber agora a apostila. Antes, eu queria saber se alguém teve alguma dúvida na execução, alguma dificuldade, foi fácil, foi difícil, foi moleza, como que foi? Pode compartilhar rapidamente a sua experiência se você teve dúvida. Como eu falei, a minha semana não foi fácil, mas eu fiz. Eu tenho experiência de 2 temperamentos e lá em casa eu preciso fazer com os 2 ao mesmo tempo. Para mim, o ideal seria fazer com cada um, porque cada um tem um temperamento. O Estevão é concentrado, ele falou, ele já pegou. O Natan, ele sai andando. E ele não tem paciência, ele já está lá em outra vibe. E é um desafio para mim falar para os 2, mas eu preciso, é a única forma. Eu falo para os 2 ao mesmo tempo. Mas eu não desisto. Mas eu me lembro muito bem que na profissão mãe, do início do ano passado, que o Natan, ele está com 1 ano e 11. Ele devia ter uns 11 meses, 1 ano no máximo, porque foi quase no meio do ano, assim. Eu me lembro perfeitamente que a gente falou sobre a história do batismo de Jesus. Tinha fantochinho de João Batista, e aí de Jesus e tal. E daí eles comeram, né? O Jonathan comeu o fantoche, mas ficou o palito e metade do bonequinho. E aí o Natan balbuciou, depois de umas 3 semanas que ele nem lembrava mais, e eu fiquei chocada. Ele balbuciou João. E sinceramente, eu falo assim, gente, não desiste, eles estão aprendendo, mas no fundo eu pensei assim, cara, esse piá não aprendeu nada, mas tá. Eu fiquei impressionada 3 semanas depois, e a memória da criança já foi, já esquece rápido. E ele balbuciou João, pegando o fantoche. Para o meu constrangimento e confirmação da palavra que não é em vão. Então, eu estou emocionada. Não desista. Ensine para o seu bebezinho, para a sua criança pequena, porque eles aprendem sim, aprendem muito. Então, como foi essa experiência? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Teve dificuldade? Foi fácil? O visual, né? Ai, o visual é incrível. Porque falar com ele era 10 segundos só. E o visual prendeu a atenção. Eu consegui assim de 3 em 3. Ai, que bom, que bom. Mas é difícil. Mas não tem problema, se ele levantou, filho, vem cá, a mamãe tá terminando, então vai junto com ele. Então, meu filho, eu lá em casa eu tenho que andar junto com eles, com o Natan. O Estevão senta e espera. A música deu super certo lá em casa. Meu Deus, parecia uma festa. E o Estevão, ele já fez outras versões da música. Ele, o que Deus criou no 5º dia? No 5º dia, eu falo, peixes e aves. Aí ele, e no 5º dia, peixes e aves. Não é nem bem assim, mas ele já foi inventando no ritmo dele. Então, vale a pena. Aí, você recebeu a apostila agora, certo? Eu vou querer uma pra mim. Tá aqui? Tem também da aula passada aqui na frente, tá? Se você perdeu, depois você ouve o áudio, você pega. A chamada pode passar, Fran, por favor. Tudo bem? E aí surge aquela grande dúvida. O que eu vou ensinar para o bebê nessa fase de 0 até 3 anos, né? O que eu vou ensinar? Então, os primeiros anos de vida da criança, eles são uma excelente oportunidade de estabelecer esses alicerces espirituais. Esses anos iniciais representam a melhor época para estruturar em sua criança o conhecimento de Deus, ou seja, o conhecimento do Deus real, cuidadoso e poderoso. Essas 3 áreas, elas se resumem assim. Conhecimento, faz assim, conhecimento, amor, vida. De novo, conhecimento, amor, vida. Pode ser que caia na prova, tá? Só mais uma vez, conhecimento, amor e vida. Muito bem, no conhecimento, você vai ensinar algumas coisas. Quem é Deus? Esse currículo, assim, se puder andar sempre com você, em algum lugar que você, durante o dia, possa ter acesso fácil. Meu Deus, o que eu vou ensinar agora? Então, sobre conhecimento, quem Deus é, que Deus existe, Deus e Jesus a amam, Deus quer cuidar da criança. E daí você só pensa um pouquinho assim, por exemplo, como que eu posso falar que Deus existe? Me ajuda, me dá um exemplo. Como que eu posso colocar no coração da minha criança que Deus existe? Mostrando ao redor, olha, foi Deus
Sim, e também eu ando com Deus. A gente anda com Deus. Como eu falei, eu oro em voz alta. Quando a gente está comendo, meu Deus, que delícia! Deus, obrigada, que maçã maravilhosa. Então, você colocar ela em contato o tempo todo com Deus, ela vai entender, Ele está aqui. Quantas vezes, eu fico impressionada, o Estevão fala para o Natan, Natan, não tenha medo, Deus está com você. Natan, já passou, tá tudo bem, Jesus vai curar isso daí. É impressionante. E eu não fiquei tantas horas, foi coisa que Deus, com a graça dele, o ensino que foi dado ficou no coração dele. Ele realmente acredita que Deus existe. E se o Natan está doente, ele sabe que Deus vai curar. Às vezes, não é imediatamente, eu falo, ai Senhor, você pode curar agora só para ele ver algum milagre. Às vezes não, às vezes é o remédio. Filho, Deus criou o remédio, deu inteligência para os médicos fazerem um remédio para o seu irmão ficar curado da mesma forma. Ele vai ser curado. Então, formas de você ensinar que Deus existe é você colocando Deus no seu dia a dia, deixando o seu filho ver isso. Deus e Jesus a amam. Outro ponto. Sempre que eu tô... A forma que eu faço isso lá em casa, eu olho pro Estevão no momento que eu tô, ou pro Natan, que eu tô meio impressionada, assim, que ele faz alguma coisa, eu fico apaixonada, eu falo, filho, Deus te ama tanto. E eu te amo demais. Eu sempre incluo que Deus também, não só eu, mas que Deus e Jesus são loucos pelos meus filhos. Então eu coloco isso nas minhas frases. E Deus quer cuidar da criança, pode ser falando, mostrando também. A outra forma na área de conhecimento é o que Deus fez. Que Deus fez todas as coisas, que Deus fez a criança. Ele nos deu a Bíblia e Ele nos deu Jesus. Dentro da área de amor, a criança ela pode ter um relacionamento com Deus. Aí a gente pode explicar para eles que orar é conversar com Deus em nome de Jesus. A criança ela precisa falar com Deus. E a criança precisa escutar histórias bíblicas sobre Deus e Jesus. E a última área é a vida. A criança ela pode ser tudo o que Deus quer que ela seja. Deus quer que a criança seja boa, gentil e amorosa, exatamente como Ele e Jesus são. Deus quer que a criança veja e pense coisas boas. E o último, a criança ela pode fazer tudo o que Deus quer que ela faça. Deus quer que a criança vá para a igreja, Deus quer que a criança obedeça aos pais e Deus quer que a criança aprenda a compartilhar suas coisas. Mais para frente a gente vai ver também estratégias, coisas que a gente pode fazer para estar sempre incluindo isso na vida da criança. A obediência, a ida para a igreja, ela compartilhar suas coisas. E aí quem tem 2 filhos sabe muito bem, né? Compartilhar não é fácil, né? Eles querem uma coisa, quando um tá tocando com a baqueta, o outro quer bem na hora. E nunca fica satisfeito, mas é importante insistir nisso daqui pra gente moldar o caráter dos nossos filhos. Então é um currículozinho que você pode sempre ter e de repente por mês, valores por mês, né? Cada dia que você vai firmar no coração da sua criança. Beleza. A próxima é... a segunda apostila. Como cumprir Efésios 6:4. Deixa eu só falar uma coisa para não esquecer. Quem não é mãe ainda, que tá... Ah, tá. Daí, quem não é mãe, depois eu vou te dar um kitzinho. Aí a gente tem um roteiro, faz toda semana com criança. Tu vai escolher uma criança só para fazer uma vez a historinha. A história, uma música, a oração, só uma vez durante o curso todo para você treinar, passar. Quando você tiver seu filho, você já vai estar PhD no assunto, contando altas histórias, tá bom? Só para você poder preencher lá na sua nota. Ah, tá, mas antes, você pode juntar de dupla ou trio agora, abrir em Deuteronômio 4, do 6 ao 7, e vocês vão fazer gestos para os verbos que aparecerem nesse texto, para a gente reforçar mais uma vez o ensino desse texto base do curso. Rapidamente, você pega, só uns 3 minutinhos, você pega uma dupla ou trio, pega Deuteronômio e faz gestos para os verbos que aparecerem, por favor. 6, do 4 ao 7. Já terminaram? Nossa, vocês são muito rápidas, meu Deus. Estão prontas mesmo para... Beleza. Aí, se você trouxe aquela listinha que eu pedi na aula passada,
das coisas que atrapalham você para cumprir a sua missão de mãe. Se você trouxe, você me entrega agora. Você acabou de se lembrar, você pega um papelzinho rapidamente aí, pede da sua amiga, escreve 2, 3 coisas que atrapalham, você acha que atrapalham você a cumprir a sua missão de mãe. Aí você faz rapidinho, eu vou precisar para a aula que vem. Então faz rapidamente aí. Umas 2 ou 3 coisas, 4, que você acredita que dificultam, atrapalham, são sua pedra de tropeço para cumprir a sua missão de mãe. Oi? Ah, não precisa não. Só para o teu controle. Já? Quem já tem? Beleza. Não precisa colocar nome, tá? Ui, não tem problema não. Não vou mencionar aqui de quem que é. Uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, sirva aos outros. Já? Pega aí, amiga, do seu lado. Beleza, eu vou precisar para a aula que vem. Ali. Maravilha. Agora, alguém tem um espelhinho aí? De bolsa? Não acredito, gente. Só porque eu esqueci o meu espelho, você... Pronto, olha o espelho do celular aqui. Ai, meu Deus. Nossa, peraí rapidinho. Não, mas nem adianta aqui, é que nem aquele filme dos pinguins que fica aqueles... Aqui fica sempre. É o seguinte, gente. Assim como o espelho... Sabe aquele espelho que aumenta 20 vezes? Você gosta daquele espelho? Depende. Se você fez uma limpeza de pele, você ama aquele espelho. Mas se você não fez, você não gosta. E assim como aquele espelho aumenta umas 20 vezes o seu rosto... Quando somos expostas às escrituras, nós enxergamos dentro da gente. Cada vez que a gente se depara com um versículo, com um ensinamento, a gente se depara com confrontos. Pode ser que você veja detalhes que você goste. Já viu alguma coisa boa de você ver um versículo, tipo, amem uns aos outros? Você fala, poxa, tô amando. Aí você, beleza, tô sendo aprovada, Senhor. Aí quando ele fala alguma outra coisa, segure a sua língua, não nessa linguagem, né? Pare de fofocar. Aí você, puxa, ainda não venci nessa área. Aí não é muito legal quando a gente é exposta. Mas à luz da Bíblia... Quando a gente coloca a nossa vida de mãe sobre o foco da luz da palavra, é como se cada versículo fosse esse espelho, que aumenta 20 vezes e revela coisas a respeito de você. Toda vez que eu sou exposta à luz da Bíblia, com esses versículos que aumentam e mostram detalhes de mim, eu estou sendo chamada para 3 coisas que estão aí na sua apostila. Ser e deixar de ser, fazer e deixar de fazer, crer e deixar de crer. A Bíblia pode estar me chamando para ser mais paciente e me chamando para deixar de ser ansiosa. Ou ela pode estar me chamando para fazer uma rotina estruturada, como diz em Efésios 6:4, e deixar de fazer reclamações de que meu tempo não rende. Ela pode estar me chamando também para crer e deixar de crer. Crer que Deus está no controle, crer que a vontade dele é boa, crer que as dificuldades que ele permite são para o meu crescimento. A Bíblia ela pode estar me deixando para deixar de crer nas mentiras de Satanás, de que eu estou perdendo meu tempo ficando em casa, com as minhas crianças, deixar de crer na mentira de Satanás que cochicha no meu ouvido, dizendo que eu não vou conseguir cumprir bem a minha missão de ser mãe, e deixar de crer na mentira do diabo, de que meu marido não me ama mais, tanto assim, porque se ele me amasse mesmo, ele me ajudaria nos cuidados com a criança. Tem gente sendo confrontada? Eu estou sendo confrontada. Uma vez que eu entendo que a Bíblia está me deixando, ou está me chamando para deixar de ser, ser e deixar de ser, fazer e deixar de fazer, e crer e deixar de crer, então eu posso tirar uma lição específica para a minha vida.
Cada uma recebeu um papelzinho, eu não sei se todas, mas elas receberam, né, amigo? Tu deu? Um papelzinho assim? Tá. Agora que você está fazendo essa matéria, talvez você tome algumas decisões, tipo assim, vou cumprir minha missão de ser mãe, mas vou cumprir minha missão de ser mãe. É uma decisão específica? É mensurável? Ou é uma decisão vaga? Talvez você decida, eu vou me dedicar a ler uma história bíblica para minha criança antes dela dormir à noite. Mas essa decisão, ela reflete uma mãe que quer cumprir sua missão da maneira que Deus quer que ela seja? O que vocês acham? Dá para medir? É mensurável? Tipo assim, eu vou ler uma história antes do meu filho dormir. É uma decisão prática? Eu posso ser cobrada por uma amiga do GA que eu compartilhe essa decisão? Sim. Fala, amiga, eu vou contar essa semana todos os dias, me cobra. E se ela me cobrar, eu consigo falar, fiz ou não fiz, certo? Então, cada uma recebeu um papelzinho, então quem tiver já pode ler, uma de cada vez. Aí onde você está, lê com voz alta e a gente vai decidir, vai julgar se essa decisão ela é prática, ou se ela é mensurável ou se ela é vaga, tá bom? Já. Quem está com o papelzinho, levanta a mão aí. Esta semana vou me dedicar a contar uma história bíblica para a minha criança antes dela dormir. Vaga ou mensurável? Mensurável. Mensurável. Próxima. Não vou dar mais atenção para os cuidados da casa do que para a minha criança. Para isso, vou me dedicar à limpeza da casa durante 1 hora por dia. Vaga ou mensurável? Mensurável. Tem uma coisa prática ali. Então, eu decidi isso, então eu vou ficar 1 hora só. É o tempo que eu tenho para cuidar ali da cozinha ou da casa. Mais que isso não, senão a mulher fica cuidando da casa inteira o dia inteiro. Próxima. Então vou ser uma mãe acomodada. E aí? Vaga. Ótimo, você não vai ser, mas como que eu posso medir isso? Quem pode me cobrar? Próximo. Vou dar mais atenção para a minha criança. Vaga. Vou limitar a TV em 5 horas por semana. Vou assistir apenas conteúdo selecionado e agendado, em vez de qualquer programa que esteja passando. E aí? Mensurável. É isso aí. Ao invés de você ligar a televisão e passar o dia inteiro vendo o que está passando ali, você vai ser específico. Olha, não vou deixar entrar qualquer coisa na minha cabeça, vai ser 1 hora por dia, ou seja, 5 horas por semana. Conteúdo selecionado que vai me edificar, que vai me abençoar, do que ficar vendo qualquer coisa. Próxima. Vou ser uma mãe melhor. Vago. Faltou alguém? Fran? Oi. Opa, aqui, a Fran primeiro. Vou separar 30 minutos na parte da manhã para sentar e brincar com minha criança sem estar com a TV ligada ou com o celular na mão. Mensurável. Vou evitar desperdiçar meu tempo. Vago. Vou ser uma mãe mais dedicada. Vago. Vou listar o que me atrapalha de ser mãe mais produtiva e batalhar durante esse mês para resolver 2 dessas dificuldades. Mensurável? Muito bem. Faltou alguém? Maravilha. Deu pra... Porque a gente está aqui, a gente se anima, beleza, é isso que está me atrapalhando. Então eu vou ser uma mãe melhor. Vai resolver? Eu vou mudar alguma coisa? Não vai. Ah, então eu sei que o que está me atrapalhando é falta de disciplina. Então eu vou desligar o Wi-Fi do meu celular e notificações, porque isso faz a minha mente vagar. Não estou concentrada no meu filho, eu fico em outro mundo, apesar de estar o dia inteiro com ele. Beleza? Uma coisa prática, eu vou desligar esse meu celular, porque está me atrapalhando. Então avalia no seu dia, conforme Deus for te falando nesse curso, o que ainda está sendo uma pedra de tropeço na sua vida, o que está tirando o seu foco, que é o seu alvo. Nós não sabemos, mamãe, quanto tempo nós temos. Não sabemos. O amanhã é só o Senhor que sabe. Então, quanto de influência você já deu e você vai dar para o seu filho até quando o Senhor lhe permitir. Temos que aproveitar todas as oportunidades. E hoje, no momento Mães da Bíblia, nós vamos aprender sobre uma mãe que não foi uma boa mãe. Querem saber o nome dela? Assim que eu achar a mãe da Bíblia. Tá bom, mas eu sei a história decorada. É Herodias. Achei, graças a Deus. Herodias.
era a mulher do irmão do rei Herodes, mas ela tinha um caso com Herodes. E aí, naquela época, na época de João Batista, hoje você não pode falar nada para a pessoa, né? Olha, eu acho que você está em pecado. Na época de João, ele falava raça de víboras. E ele denunciava abertamente esse adultério aqui. E Herodes, para calar João Batista, mandou prendê-lo. Herodias era louca para fazer alguma coisa, dar um fim em João Batista, mas ela não podia. E então, Herodias manipulou, influenciou, convenceu a sua filha a fazer algo. Um dia que estava tendo festa lá no reinado, castelo, sei lá o que era, Salomé, a filha de Herodias, ela estava dançando, e ela era bonita, jovem. E aí Herodes gostou muito do que viu e falou assim, olha, você pode pedir o que você quiser. Herodias influenciou Salomé. E Salomé falou assim, eu gostaria da cabeça de João Batista numa bandeja. E como Salomé não tinha sido bem ensinada, não tinha princípios, ela não se opôs ao pedido da mãe e pediu a decapitação de uma pessoa inocente. Nós, mães, precisamos ser atentas, dar exemplos. Às vezes, inconsciente ou inconsequentemente, a gente ensina nossos filhos a serem maus. Quando na frente deles a gente faz algum comentário maldoso sobre alguém. Quando a gente vê uma notícia na TV e fala bandido tem que morrer mesmo. Só que bandido é pecador e precisa de Jesus. Eu estou ensinando misericórdia quando eu falo isso. Tudo bem você pensar assim, bandido às vezes irrita a gente, a maldade irrita a gente. Mas Deus não vê com esses olhos. E eu não posso manipular meu filho, tecendo ele, é isso aí meu filho, é morte mesmo. Meu filho é pecador. Esse homem é pecador. Então muito cuidado com o que a gente acredita e fala. Você já tem sua opinião formada. Mas eu preciso pensar o que da minha opinião formada eu preciso de repente mudar ou melhorar porque eu tô com uma esponjinha, uma página em branco. Então toda a minha influência, os meus pensamentos, a minha forma até de ser vai ser copiada, impressa nessa criança. Então a gente precisa ter cuidado para essa influência, essa manipulação. Às vezes você, não sei, fofoca ou fala mal de alguém e só porque ele é pequenininho, meu Deus do céu, graças a Deus eu nunca passei apuros. Mas eles falam tudo, até os pequenininhos. Eu tinha descoberto essa gravidez com 2 semanas, tô com 8. Então eu tô um tempão com essa notícia e eu contei para os meninos. Só que eu sei que se o Estevão visse alguém, ele já ia falar, mamãe tá esperando o neném, entendeu? Então tudo eles falam, mas graças a Deus ele ficava tão concentrado com a visita que ele não se lembrava de falar isso. Ele quase falou uma vez assim que a gente descobriu, mas não tinha problema se falasse também, que era verdade, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque eles repassam tudo. Tudo bem, meu filho não falou, não deixou você em saia justa, não deixou você em apuros, mas ele aprendeu que a gente pode falar mal dos outros. Que na sua casa tem uma picuinha, não sei, porque a gente é um com o nosso esposo, a gente acaba compartilhando algumas coisas. E lá em casa eu tenho cuidado até com o Christian, que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que não vai falar para ninguém. Mas eu tenho muito cuidado, porque eu também posso estar fazendo meu irmão pecar. Quantas vezes o Christian não tomou minhas dores? Ele, como é que é? Eu, não, amor, não é bem assim. Aí, pensa melhor, fala direito. Então, assim, tem que ter muito cuidado, até como a gente fala com o nosso esposo. Porque ele é o meu irmão em Cristo. Eu lembro muito de um versículo que tem 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. Essa 7ª é a pior, que é quem causa divisão entre os irmãos. No caso de igreja, a igreja que racha, o Senhor odeia, não suporta. E outro dia eu fiquei pensando, meu Deus, quando eu falo uma coisa para o Christian que deixa ele chateado, ou alguma coisa que eu preciso passar, que aconteceu e que vai causar uma raiva
pelaquela pessoa. Eu já sei que ele não tem paciência sobre esse assunto, mas que é uma pessoa... Eu penso, Senhor, isso aqui precisa falar? É de ministério? É aconselhamento? Porque eu não quero causar divisão. Eu sei que, no caso do meu esposo, ele é maduro, que ele sabe separar, mas às vezes você ou seu esposo uma pessoa que ainda está crescendo, que vai tratar a pessoa diferente, que de alguma forma você vai causar desunião. Então pensa muito bem se é algo que precisa falar, o jeito que você vai falar, para que você não faça o seu irmão pecar. Beleza? Então, sobre Herodias, é um exemplo bom ou um exemplo ruim, Herodias? Não seja como Herodias, por favor. Continuando. O vídeo que eu ia mostrar para vocês hoje, que não deu certo, era uma mãe, até rolou na internet um tempo desse, de uma mãe, deixa eu ver o horário, dá tempo, em que ela não dormia há 10 meses e o bebê só chorava e acordava 3, 4 vezes. Gente, alguém passou por isso nos primeiros meses do bebê, de você acordar? Sério? Eu ia perguntar, Nossa, é um privilégio difícil. Normalmente, até hoje. Olha, agora, deixa eu ver, tem assim uns 2 meses que eu estou dormindo realmente uma noite inteira. Leia-se de meia-noite às 6, às vezes um pouquinho mais. E eu achei que eu nunca mais na minha vida eu ia dormir a noite toda, sério. Porque no Estevão eu ralei muito porque eu não fazia rotina, eu confundia livre demanda pelo ritmo da criança e, na verdade, apesar da livre demanda, amamentar a livre demanda, você precisa estabelecer uma rotina. Toda criança ela precisa de uma rotina. Então, do Estevão eu sofri. Aí do Natan foi melhor, só que o Estevão já tinha 1 ano e 7 e ainda não tinha dormido. O Natan nasceu. Aí até ele conseguir dormir uma noite toda, já foram 2 anos aí que eu realmente não sabia que era dormir. Até fiquei meio depressiva assim, sabe? Porque você não descansar, você não dormir, pra mim essa é a pior parte da maternidade, privação de sono. Pra mim, privação de sono, porque o dia é cansativo, mas se você dorme 6 horas ali direto, ai gente, você tem um ânimo. Agora, se você ficar acordando o tempo todo, aí a hora que você dorme 5 da manhã, o bebê acorda às 6 com tudo, começou o dia sorrindo, aí você, ai, Senhor. Mas tem algo que pode ser feito para melhorar isso daí. Em Efésios 6,4, é o versículo que abre os nossos olhos para esse assunto, ele diz assim: agora uma palavra para vocês, pais. Não vivam repreendendo e irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos piedosos. Com esse versículo, a Bíblia nos chama para deixar de ser e fazer. Deixar de ser uma mãe que irrita a minha criança, me chama para fazer algo para que eu consiga educar com uma disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova. Que eu eduque a minha criança com recomendações e conselhos piedosos, que são conselhos santos. Então, como que a gente pode fazer desde cedo para educar com uma disciplina amorosa, não viver irritando e repreendendo nossos filhos? A que mais vai ajudar a gente é ser e fazer. O que Deus está te chamando para ser e fazer é estabelecer uma rotina estruturada, porque a rotina estruturada ela facilita 3 coisas. Pode ser que caia na prova esses 3 nomes. 1, desenvolver bons hábitos, o desenvolver de bons hábitos. 2, o aprendizado. E 3, a convivência familiar. O desenvolver de bons hábitos, o aprendizado e a convivência familiar. A estrutura e a rotina, elas são normais na vida cotidiana. Nós, adultos, precisamos, imagina as crianças, né? Você acorda, você toma café, se arruma e vai para o trabalho. Antes, compra, sei lá, um pão de queijo, alguma coisa para você lanchar no meio da manhã e começa o seu dia. Mas naquele dia, aconteceu alguma coisa com o despertador, você não acordou na hora, você só dá tempo de nem tomar banho, botar a roupa e ir para o trabalho, aí já não tomou café. Aí você vai passar na panificadora para pegar o pão de queijo, a rua está interditada, você vai ter que fazer um caminho mais longo e já vai chegar atrasada no trabalho. Quebrou 2 rotinas, você passa o dia bem... Tem gente que tem até dor de cabeça. Então a quebra da rotina na vida do adulto
é muito ruim. E olha que a gente tem uma tendência, essa palavra, né, rotina, não deixe seu casamento cair na rotina. Como é que tá isso aqui? Tá devagar, já caiu na rotina. Na verdade, a rotina é boa. E os bebês também não gostam de surpresas. Um médico da Universidade de Denver pesquisou a percepção visual dos bebês, né? Ele repetia imagens diferentes nos telões, numa mesma ordem. E os olhos do bebê começaram a acompanhar. Só que aí esse Dr. Marshall, né, ele começou a rastrear os movimentos oculares e demonstrou que quando uma imagem é previsível, o bebê ele forma uma expectativa mais rapidamente. Mas quando ele era enganado, a sequência era aqui, e de repente ele pulava para a última tela, eles ficavam chateados. Então o bebê ele também, segundo ele, até mesmo os bebês dão preferência à rotina. Aí, como eu falei, o problema é que a gente acha que rotina, na verdade, é chato. E não é. Isso aqui ajuda muito a gente, né? Vamos falar agora sobre 3 tipos de rotina. Eu vou te ajudar a aprender a identificar esses 3 tipos. Então, eu vou ler aqui umas histórias rápidas. E vocês vão apontar para mim que tipo de rotina é essa que eu estou lendo, tá? Espera aí. Eu colei muito alto esse negócio. Aí você vai apontar para mim conforme eu for lendo. Eu tô na frente? Não. Meus dias normalmente são bem diferentes. E ontem aconteceu que a minha menina pediu para assistir desenho assim que ela acordou e eu deixei. Tentei desligar a TV algumas vezes, mas ela chorou. Então eu aproveitei que passou a manhã na frente da TV e preparei o almoço. Aí na hora de almoçar, a Luísa, nome figurado, tá? Não quis sentar à mesa e eu tentei dar comida para ela na frente da TV. Mas ela se recusou a comer tudo que tinha no prato e pediu para comer bolacha recheada. Para ela não ficar sem comer, eu deixei. Pelo ritmo da criança. Meus dias são bem organizados. Próxima história. E ontem não foi diferente. Depois do café da manhã, o João fez uma atividade relacionada à história bíblica, que eu estou contando para ele essa semana. Depois eu brinquei com ele um pouquinho. Aí eu mostrei uma brincadeira para ele brincar sozinho. Enquanto ele brincava, eu dei uma arrumada na casa rapidinho. Coloquei ele para assistir um pouco de TV, enquanto preparava o almoço, por volta do meio-dia. E o almoço estava pronto. Desliguei a TV e sentamos à mesa para almoçar. Como ontem foi sábado, o cardápio da nossa família foi macarronada bolonhesa. Estruturada. E o terceiro, menina, ontem foi um dia muito difícil. Não deu nada certo, estou estressada. Acordei a Maria 8h15, foi um chororô horrível, mas eu ignorei, já que 8h30 a gente tinha que tomar café. Para 8h55 eu começar a fazer minha meditação, porque 9h15 eu tenho que levar a Maria para passear no parquinho, para conseguir voltar 10 horas para começar a fazer o almoço. Para 11 horas sentarmos à mesa para almoçar e reticências. Pelo amor severo, isso aqui, faça chuva, faça sol, doente ou não, tem horário naquela casa. É tudo rigoroso. E aí, você identificou a sua? Como é que é a sua rotina? Meu Deus, por que não dá um mapa pra gente antes de chegar a criança? Como é que a gente faz, né? Alguns se identificaram, de repente você mistura um pouco das rotinas. Mas eu quero te dizer hoje que se você segue a rotina pelo ritmo da criança acorda, deixa eu ver como que ela tá agora. Acho que ela vai querer brincar. Brinca um pouquinho, depois eu te dou um mamar. Ai, meu Deus, ela começou a chorar. Eu vou fazer... Quero te dizer uma coisa. Eu era assim, tá? Se você vai pelo ritmo da criança, eu preciso te falar. Assuma o seu papel de autoridade que Deus te deu sobre a sua criança. Deuteronômio 1:39 fala assim: os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. Deus está dizendo aqui que essa é a nossa missão. Eles não sabem, eles não nascem sabendo. Então, o que você está achando que é autonomia, que é deixar o seu filho livre, você apanhou muito, você foi muito escravo, tinha muita regra, isso era errado. O segredo é o equilíbrio, tá? Quem sabe o que é melhor para o seu filho é você. Poxa, mas eu nem me considero. Eu posso te dizer que Deus te deu uma graça extra. Por Ele ter te dado esse filho, Ele te confiou e Ele te equipou para isso.
tá? Então, ainda que você queira, que ache melhor, que o seu filho... Deixa ele livre, deixa ele fazendo o que ele quer, não é o melhor, isso vai fazer mal para ele, tá? Alguns versículos, existem vários outros versículos que falam sobre a natureza da criança e remete aos pais a responsabilidade de instruir a criança no caminho que ela deve andar e não seguir o ritmo da criança. Quem gosta de anotar, Provérbios 20, 11. Até a criança mostra o que é por suas ações. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança. Incrível, né? Como ninguém ensina aqui o seu filho a ser tolo, mas ele já fez tolice? Meu Deus! Ele já pecou? Muitas vezes. Provérbios 29, 15. A criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então, seguindo essa rotina pelo ritmo da criança... passar vergonha é o mínimo que vai acontecer com a gente. Porque quem sofre mesmo é a família como um todo. Então, os 3 perigos que a rotina centrada na criança trazem. 1, prejudica o relacionamento do marido e mulher. 2, não sei se tem aí para anotar na apostila. Ai, glória a Deus. 2, prejudica o relacionamento familiar e até social. Familiares, os amigos... Até o irmão mais velho é deixado de lado, porque a mãe coloca a culpa na criança de não ter mais tempo. Não tem como fazer mais nada disso, tem uma criança que depende de mim para tudo. Sim, você tem. E pode ter tempo, sim, se organizar. 3, cria uma sensação de falsa autonomia. Essa liberdade sem maturidade exerce uma influência destrutiva sobre as crianças pequenas. Foi dado um poder para a criança. Só que ela não sabe a melhor maneira de usar. Eu sei que a gente quer ser boa. Já me peguei várias vezes sendo levada assim, meu Deus, mas deixa ele. Ele não sabe. Ele vai fazer leseira. Que a Bíblia fala que a leseira está no coração. Leseira, sabe o que é leseira? Vai fazer coisa boba, bobeira, que está em Provérbios 22, 15, né? A insensatez está ligada ao coração da criança. Então, nós precisamos ser proativas. Não é proativa que se antecipa para evitar o problema? Tipo a vacina, é uma ação reativa ou é proativa? Ela é uma ação proativa, já que a rotina centrada na criança ela é reativa, reage às situações que aparecem. Toda hora está reagindo. Fez isso, meu Deus, agora eu tenho que agir. Se você é uma pessoa que se antecipa, você consegue identificar esses perigos e dentro da rotina ir estruturando e ajustando para o que for melhor para a sua casa. Diante desses grandes perigos, realmente esse método de criação centrado na criança não vai te aproximar de ser uma mãe do jeito que Deus quer. O outro extremo é o amor severo. Se se é tudo cronometrado, você não considera se a criança está doente aquele dia, se não foi bom alguma coisa que não deu certo, você não é maleável, você também está frustrando e tolhindo, irritando seus filhos, como a Bíblia fala. Nós não estamos sendo mães sábias. Então, equilíbrio, principalmente mães perfeccionistas. Eu tenho uma alta tendência a ser sistemática, mas não dá para ser assim, a gente sabe. Então, as mães que são perfeccionistas, muito organizadas, têm a tendência a ter esse tipo de rotina. A dica é faça tudo com equilíbrio. Bom, essa próxima semana a gente vai continuar fazendo a mesma historinha. Você recebeu o grampeado aí na sua apostila. Se você ainda não tem, se a sua rotina está mudando esse ano, se você quer incluir coisas, incluir meditação, momento com Deus, incluir alguma coisa, você escreve bonitinho, não precisa entregar, isso aqui é para o seu controle. Eu vou organizar minha rotina, a Bíblia está me chamando para ser organizada, deixar de reclamar e me organizar. Eu posso dizer que muitos dos meus erros de maternidade, a culpa foi só minha. Falta de informação, fui levada pelo coração, pelas emoções, inexperiência, mas a Bíblia nos chama para ser mulheres sábias e intencionais. Então, se organize, faça a sua rotina. E sobre a tarefinha, com as crianças, vamos continuar fazendo aquele roteiro. Daí, quem não veio semana passada aqui já tem criança para treinar, vem pegar comigo aqui, que você vai levar e eu explico direitinho como que vai ser, tá bom?
Alguma dúvida, amadas? Deus abençoe vocês, eu vou fazer uma oração. Pai, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco, nos ajuda a tomarmos decisões mensuráveis, práticas, ó Deus, nos ajuda a mudar aquilo que precisamos e aquilo que o Teu Espírito falou conosco. Abençoa essas mães, dá graça, força, disciplina, que elas não desistam, Pai. Levanta aqui filhos incríveis, abençoados, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Boa semana.